Ok, então vamos lá. Compostos de hidrogênio, né? A gente está focando agora nos hidretos moleculares. Nós vimos que tem os salinos, os metálicos, né? Que não fazem muito parte, né, do nosso cotidiano, mas os hidretos moleculares, eles fazem parte do nosso cotidiano, como nós veremos, né? Vamos lá. Compostos com o número exato de elétrons. São 3 classificações. A primeira, compostos com o número exato de elétrons, nos quais todos os elétrons do átomo central estão envolvidos nas ligações. Exemplos, como eu já havia dito, né? Hidrocarbonetos, silanos e germanos. Hidrocarbonetos, elemento carbono. Silanos, elemento silício. Germanos, com elemento germânio. Ali, portanto, do grupo 14. É interessante, né, que eles têm uma geometria bem característica, né? Esses hidrocarbonetos, silanos e germanos. Considerando uma hibridização sp3, a geometria ela é do tipo tetraédrica, né? Vamos considerar aqui, ó, por exemplo, tentar aqui desenhar para vocês como que seria essa questão, né, essa geometria. Esse átomo central aqui, o átomo de carbono. Carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Considere cada esfera, né, ou quase uma esfera, né? O desenho não é tão bom assim, né? As esferas brancas como sendo os átomos de hidrogênio. Então nós temos aqui uma geometria de que tipo, né? É uma geometria tetraédrica. Em volta aqui do átomo central, a geometria ela é tetraédrica, né? Justamente por causa daquela figura matemática, né? O tetraedro. Se você unir ali, ó, todos os átomos de hidrogênio, será formado, portanto, uma figura geométrica que na matemática é conhecida como tetraedro. Por isso que a geometria ela é tetraédrica. Então, esse composto aqui, quem é ele, né? Tem 4, é o CH4. O silano nada mais é que o Si4. É o análogo do metano. Si4. E o silano também tem uma geometria tetraédrica. Vamos colocar aqui os átomos de hidrogênio, né? Bolinhas brancas. No entanto, apesar da geometria ser igual, a hibridização ser muito parecida, né? Mas não é igual, né? A hibridização, mas a geometria é igual. Ambos, né, têm uma geometria tetraédrica. Só que tem uma diferencinha, né? No caso do silano, o comprimento de ligação, a propriedade de ligação aqui, né? O comprimento de ligação é uma das propriedades de ligação. A energia da ligação, né? Comprimento de ligação são propriedades de ligação covalente. O comprimento de ligação aqui do silano é maior comparado aqui com carbono e hidrogênio. Isso acontece por quê? Porque, se nós considerarmos o grupo 14, né, o silano, o silício, né, está logo abaixo, logo ele tem um raio maior, fornecendo, portanto, aí uma distância maior também entre ele e os átomos de hidrogênio. Tem uma questão, né? Por que esses compostos
está escrito aqui, ó, compostos com número exato de elétrons, né? O que isto significa? É o seguinte, ó, se nós considerarmos o elemento químico carbono, aí o CH4, né? Por que é um composto com número exato de elétrons? O carbono, vamos considerar a simbologia de Lewis, né? Símbolo C, ele tem 4 elétrons de valência. Portanto, no CH4 existem quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. E cada hidrogênio tem um elétron, que é compartilhado por meio de uma ligação covalente, né, com o carbono. Perceba o seguinte, não existem elétrons sobrando aqui, ó, no átomo central, no carbono, muito menos no hidrogênio. Portanto, daí a questão, número exato de elétrons. Não existe elétrons faltando, deficiente, ou sobrando, né? Par de elétrons não ligantes no carbono. Todos estão sendo utilizados no compartilhamento aí com o átomo de hidrogênio. Isso pode ser representado a partir da teoria de ligação de valência, né? Como que ficaria essa questão, né? Vamos considerar aí os orbitais atômicos. No caso do CH4, nós temos uma hibridização do tipo sp3. Portanto, um orbital S, 3 orbitais P, total de 4 orbitais, agora misturados do tipo sp3. Em cada um destes orbitais, existe o quê? Um elétron do carbono. E também, com a formação da molécula e o emparelhamento em cada orbital, com a formação da molécula CH4, cada orbital vai comportar, né, cada orbital híbrido, um elétron oriundo do hidrogênio. Representando, portanto, 4 orbitais, né, representando, portanto, os 4 pares de elétrons em torno do carbono. Perceba, portanto, que aqui, ó, não existe nenhum orbital vazio ou par de elétrons não ligantes. Todos têm um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Então vamos lá. Então, primeira classe, compostos com número exato de elétrons. Vamos agora para a segunda classe. Compostos deficientes de elétrons, nos quais há poucos elétrons em comparação com a regra do octeto. A questão do carbono também, essa questão do número exato, está atrelado ali à regra do octeto, né, do Lewis, né, que é justamente 8 elétrons em torno do carbono, ele usa todos os elétrons dele, enfim. Então, quando se fala que um composto é deficiente de elétrons, a gente faz essa relação também com a regra do octeto. Então, em torno do átomo central terá, se é deficiente, né, menos do que 6 elétrons, menos do que 8 elétrons. Exemplo disso são os boranos. Quem são os boranos, né? Bom, o início, né, sugere que são compostos, né, entre hidrogênio e o elemento químico boro. Vamos lá então, né? Um hidreto aí com boro. Qual seria a fórmula química, né? Vamos lá.
Então, vamos pegar aqui. Representando aqui o átomo central amarelo. Dessa vez agora é o boro, né? Então, nós temos aqui a fórmula química do mais simples dos hidretos com boro é o BH3. Né? Portanto, 1 de boro para 3 átomos de hidrogênio. Vamos colocar aqui a fórmula para nós não nos perdermos. Ó. BH3 é o hidreto mais simples aí com o boro. BH3. E qual é a geometria aqui em torno do átomo central, que nesse caso é o boro? A geometria aqui, ela não é tetraédrica, ela é uma geometria do tipo trigonal plana, né? Trigonal plana. Essa geometria também é verificada para outros compostos do boro, né? Como BF3, Cl3, enfim. É que nós estamos falando aqui dos hidretos, né? Então vamos tratar do BH3. Discutindo essas geometrias, vocês podem correlacionar, portanto, como eu estou fazendo, né, com outras substâncias de estequiometrias parecidas, né? Eu falei que a geometria é a mesma do BF3. É o flúor, mas é B, 1 de boro, F3, para 3 de flúor. E a geometria é a mesma, é trigonal plana. Interessante que a gente pode fazer essa equivalência, né? Então, qual é a geometria molecular do BH3? Né? Trigonal plana. E por que os compostos com boro são considerados deficientes, né, de elétrons? Então, vamos aqui ver essa questão, né? O elemento boro, ele é do grupo 13. Se você fizer a configuração eletrônica, você irá perceber que o boro tem 3 elétrons de valência. O que ocorre nesse composto? O boro vai fazer, portanto, 3 ligações covalentes com o elemento químico hidrogênio. Perceba que em torno do átomo de boro, teremos, portanto, 6 elétrons, e não 8, conforme a regra do octeto. Por isso que o boro ele é conhecido como um elemento deficiente em elétrons. E a hibridização aqui, ela não será sp3, ela é sp2. Hibridizações sp2 dão origem. A palavra hibridização sempre está relacionada com um tipo de geometria, né? A hibridização sp3, ela dá origem a uma geometria tetraédrica. A hibridização no boro, sp2, ela dá origem a uma geometria trigonal plana. É interessante que o carbono, aqui nós não iremos tratar, mas ele também apresenta geometria, né, trigonal plana, por ter também hibridização sp2, quando o carbono faz uma ligação dupla e duas simples. O carbono também ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples, e ter hibridização sp e geometria linear. Enfim, o boro, nesse caso, ele tem uma hibridização do tipo sp2. O que significa isso? Né? Vamos lá. Uma hibridização do tipo sp2 vai utilizar, portanto, um orbital s ali do boro e 2 dos orbitais p do boro mais externos. Então, nós teremos nesse orbital híbrido, né, sp2, 3 elétrons aí do elemento químico boro. Aqui eu estou utilizando, né, a teoria da ligação de valência para explicar aí a ligação covalente. E em cada orbital, com spins opostos, 3 elétrons dos 3 átomos de hidrogênio. Esses orbitais, portanto, aqui, eles pertencem à molécula, né? Eles não são só do boro, não são só do hidrogênio, da molécula de BH3. Só que, se nós fizermos aqui a configuração eletrônica do boro, é 1s, 2, 2s, 2, 2, P1. Né? Portanto, o orbital híbrido sp2 vai ser a junção aí de um orbital s, né, o 2s,
com 2 orbitais do tipo 2p. Os orbitais p têm 3 orbitais que constituem, que é o px, py e pz, né? Vai ser utilizado, portanto, 2 apenas. Então, um orbital s e 2 orbitais p, totalizando, portanto, ó, 3 orbitais híbridos, s, p, 2. Só que, como eu disse, o orbital p tem 3 orbitais. Então, o que vai acontecer? Vai ficar aqui um orbital deficiente, né, em elétrons, um orbital p deficiente em elétrons. É interessante que isso confere ao boro, por exemplo, uma característica muito peculiar. O boro e os seus compostos, eles são verdadeiros ácidos de Lewis. Por que ácidos de Lewis? Um ácido de Lewis é um composto químico, né, que pode receber par de elétrons. E o boro, ele pode receber um par de elétrons. Justamente, ó, nesse orbital que fica vazio. Ele pode receber um par de elétrons de uma base de Lewis. Portanto, os compostos com elemento químico boro, como no caso do BH3, têm características ácidas, né? Ácidas de Lewis. Acidez de Lewis. Então, BH3, o boro, né? Isso já não vai acontecer ali para o alumínio, não acontece para o galho, ambos pertencem ao grupo 13, né? Mas acontece para o boro. O boro ele forma compostos aí com deficiência de elétrons. Como eu disse, por que deficiência de elétrons? Ó, se você contar, 2 aqui, mais 2, já são 4, com 2, 6. A regra do octeto, né? Ela estabelece aquela questão dos 8 elétrons, né? Então, o que acontece, né? O boro ele não tem 8 elétrons, ele é deficiente de elétrons. Pessoal, tranquilo? Tudo certo? Nada resolvido? Qualquer dúvida aí, só perguntar. Pode falar? Alguém abriu o microfone? Tudo certo. Opa, que bom, hein? Essa é a resposta que o professor gosta de ouvir, né? Tá tudo ok, então. Beleza, então vamos tocar o barco até as 10h45 hoje, né? Falando sem parar, né? Até ninguém aguentar, né? Aí não dá, né? É complicado. Bom, já estamos terminando já. Vamos lá. Compostos de hidrogênio, agora compostos ricos em elétrons. Ó, lembrando, estamos tratando de quem? Hidretos moleculares, né? Existem 3 classes de substâncias compostas com o elemento químico hidrogênio. Hidretos metálicos, salinos e moleculares. Estamos focando mais nos moleculares porque eles são mais comuns, né? Se bem que o borano não é tão comum assim, né? Mas o metano já, né? Você pode não ter em casa, mas já deve ter ouvido falar, né? Agora nós trataremos os compostos ricos em elétrons. Não sei se vocês perceberam, né? Abordamos ali o boro, que é do grupo 13, e abordamos também o carbono, silício e germânio, que são do grupo 14. Quando se fala em compostos ricos em elétrons, estamos falando dos grupos 15, 16 e 17. Ok? O que acontece nestes compostos? Né? Há pares de elétrons isolados, ou seja, estes elétrons eles estão ligados ao átomo central apenas, eles não fazem parte da ligação química, da ligação covalente. Há pares isolados de elétrons no átomo central. Isso ocorre para o nitrogênio, do grupo 15, né, para o oxigênio, do grupo 16, ou para os halogênios, como o flúor, né, do grupo 17. Tem muitos exemplos. No grupo 15, nitrogênio com hidrogênio, né, nós temos ali o NH3, é o mais comum. Né? A hidrazina também seria um tipo de hidreto molecular, né, que é o N2H4, né? Mas dentre os hidretos moleculares com nitrogênio, o mais comum é a amônia. No grupo 16 temos a água, né? Existe um outro hidreto molecular muito conhecido também, né? Que é o H2O2, né? Que é a água oxigenada. E no grupo 17, nós temos ali os aletos de hidrogênio.
que são ácidos de arrênios, né? Os haletos de hidrogênio são ácidos de arrênios. Por exemplo, o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o bromídrico e o dídrico são ácidos de arrênios. Por quê? Na presença de água, passarão por ionização, né? Ou seja, a ligação covalente será quebrada, formando H+, né? Lembra lá do próton que nós discutimos anteriormente? Bom, vamos lá para o PANT, discutindo um pouco a estrutura desses hidretos, né? Vamos lá. No caso ali no grupo 15, nós temos a amônia, né? A amônia. Vamos lá. Ok, aqui a esfera amarela representando o nitrogênio, né? Vamos tentar representar aqui uma figura tridimensional, né? Como eu tenho feito. Aqui agora para frente do plano. E essa ligação aqui como se estivesse atrás ali do plano, né? Uma figura, vamos tentar representar uma figura tridimensional. Esferas brancas para os átomos de hidrogênio. Ok, vamos colocar aqui a fórmula química da amônia, né? NH3. Um átomo do elemento químico hidrogênio, 3 átomos do elemento químico hidrogênio. Bom, se nós considerarmos aqui a configuração eletrônica do nitrogênio, como que ficaria ela? Vamos lá? Olha só. Eu nem vou colocar 1, porque 1 não nos compete. Né? Vamos para a camada de valência do átomo de nitrogênio, porque é aí que as coisas acontecem, né? 2s2, 2p3. Ok? Então, a camada aqui de valência do nitrogênio. O que vai acontecer aqui, então? Ó? Os orbitais P do nitrogênio, eles poderão hibridizar aí também com o orbital S, formando uma espécie de hibridização sp3, né? Mas a geometria não é a tetraédrica. A geometria da molécula de amônio é a trigonal, pirâmide trigonal. Como que ficaria essa situação? Vamos lá, então. São 5 elétrons, né? 5 elétrons. Um, 2, 3, 4, 5 elétrons. Na formação da ligação covalente, então, considera o seguinte, ó, os orbitais ímpios sp3, né? E os 3 elétrons aí do hidrogênio vão ocupar os orbitais que têm espaço, né? Para que eles possam entrar. Formando, portanto, ó, 3 ligações covalentes. Que são justamente, né? As 3 ligações aqui, ó. Por que a molécula de amônia ela é rica em elétrons, vamos assim dizer? Porque acontece algo que não foi verificado lá para o grupo 3 nem para o grupo 14. Nós temos aqui ó, um par de elétrons, que ele é exclusivo do nitrogênio, ele é rico em elétrons, é um par de elétrons não ligante. E esse par de elétrons aqui na representação, ele pode ser colocado ali sobre o símbolo do nitrogênio. Vamos colocar ele aqui, ó. É o par de elétrons não ligante.
Utilizando uma representação de Lewis, né, como que ficaria essa situação? Nitrogênio com seu parzinho de elétrons aqui não ligante, formando compostos ricos em elétrons, hidretos moleculares ricos em elétrons. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, e ele forma ali com o elemento químico hidrogênio três ligações simples covalentes. Bom, no caso da molécula de água, a situação é um pouco diferente, né? Porque agora nós temos o oxigênio fazendo aí duas ligações com os átomos de hidrogênio. Nesse caso, se vocês forem utilizar ali o mesmo raciocínio, vocês irão perceber que para a molécula de água, o oxigênio ele terá aqui dois pares de elétrons não ligantes, ou seja, são pares de elétrons exclusivos do oxigênio. E no caso da molécula de água, o que vai acontecer? Esses dois pares de elétrons, eles estarão no orbital, uma hibridização, considerando a hibridização sp3, não é um tetraedro, considerando a geometria com os orbitais não ligantes, não é um tetraedro regular, como no caso do CH4, E no caso do oxigênio, seria isso, ó. Eu estou fazendo uma gambiarra, aproveitando aqui o desenho da amônia, No caso do oxigênio, ó, vão ter aí dois pares de elétrons não ligantes, que compreendem aí que são exclusivos do oxigênio, duas ligações covalentes aí com os átomos de hidrogênio. Se nós considerarmos aí os elementos ali do grupo 17, nós falamos aqui da água, Se nós considerarmos ali os elementos do grupo 17, por exemplo, o ácido clorídrico, muito utilizado aí nas soluções de limpeza, o ácido muriático. O ácido clorídrico ele tem uma fórmula química igual a HCl, É o HCl. Um átomo de hidrogênio para um átomo de cloro apenas. Um ácido clorídrico, que é um composto também rico em elétrons, pelo fato do hidrogênio estar ligado ali com um elemento do grupo 17, Nós temos aqui, portanto, três pares, ao invés de um, no caso do nitrogênio, ou dois, no caso do oxigênio. Três pares de elétrons não ligantes que pertencem ao haleto, ao halogênio, ao ácido, ao cloro do ácido clorídrico. E nesse caso, esses três pares de elétrons, eles serão representados, considerando a teoria da ligação de valência, dessa forma. E essa ligação simples aqui, ela é representada dessa forma, E a geometria aqui? Bom, não tenho nem como falar de geometria, No caso da geometria da água, eu acabei não falando, É a geometria angular. Por que geometria angular, Porque forma um ângulo ali, considerando o átomo de hidrogênio, oxigênio e o outro átomo de hidrogênio. Forma um ângulo aqui, Diferente de 180, Um ângulo ali em torno de 108, Se eu não me engano. É interessante observar, que se nós considerarmos os análogos ali do H2O, por exemplo, se descermos ali no grupo, qual é o análogo do H2O? É o ácido sulfídrico, O ácido sulfídrico é o análogo. Por que análogo? Porque é dois hidrogênios para um do elemento, O H2O, oxigênio, período 2, e o H2S é o enxofre, período 3. Nesse caso,
o H2S aqui, ó, nesse caso, esse ângulo ele é mais fechado do que no caso do H2O, e se aproxima ali de 90 graus, né? Quase um ângulo reto, porque praticamente a gente não pode considerar que exista uma hibridização do tipo sp3, né? Os orbitais P são quase que orbitais P puros, e esses orbitais P puros, eles estão sobre os eixos, né? X, Y, Z. Portanto, eles estão se ligando com os átomos de hidrogênio e praticamente não mudando ali a questão do ângulo, né, que é 90 graus entre eles. O que é diferente no caso da água, onde tem-se a hibridização sp3. Isso pode ser discutido também no caso do nitrogênio, né? Descendo ali no grupo NH3, né? O PH3, né? Também ocorre esse fechamento aí de ângulo. Bom, e para finalizarmos, né? As ligações ou pontes de hidrogênio, que também envolve o elemento químico hidrogênio, inclusive tem o próprio nome dele, né? Quando essas ligações ocorrem. Consequência importante da presença simultânea de átomos altamente eletronegativos, nitrogênio, oxigênio e flúor, e pares isolados em compostos ricos em elétrons. Mesmo sendo mais fracas do que as ligações convencionais, elas têm consequências importantes para as propriedades físicas. Então, assim, quando ocorrerá pontes de hidrogênio? Primeiramente, quando ocorre ponte de hidrogênio, a substância ela tem que ser polar. Mas não é qualquer polaridade, tem que ser uma polaridade assim bem grande. E quem dará essa polaridade aí? É o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, porque são os três elementos mais eletronegativos. O que é uma ligação covalente polar mesmo, né? É uma ligação onde existe uma diferença acentuada de eletronegatividade entre os átomos constituintes da ligação. O hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,2. Se considerarmos o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, a eletronegatividade deles é bem elevada. Então tem uma diferença grande, logo forma-se uma ligação covalente polar. Então o primeiro requisito é este. E estas moléculas, em cuja constituição tem a ligação covalente polar, elas interagem entre si por meio de ligações intermoleculares, que nesse caso é um dipolo-dipolo, né, extremo, chamado de ponte de hidrogênio. Porque qualquer molécula, né, que tenha uma diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes, pode gerar uma ligação intermolecular, que é um dipolo-dipolo. No entanto, quando essa diferença de eletronegatividade é muito grande, é um dipolo extremo, formando, portanto, as pontes de hidrogênio. Isso ocorre quando tem o nitrogênio, oxigênio e flúor, como eu disse. Portanto, ó, considerando aí o exemplo universal, né, a molécula de água, nós temos aqui uma ligação covalente polar, né, entre o hidrogênio e o oxigênio. Sendo assim, o hidrogênio passa a ter uma carga parcialmente positiva e o oxigênio uma carga parcialmente negativa. Por quê? Porque o oxigênio, né, por ser mais eletronegativo, atrai mais os elétrons da ligação. Estes elétrons, os elétrons da ligação covalente, da ligação simples, eles não são compartilhados da mesma forma, né? É isso que é dito, ou seja, o oxigênio ele atrai mais estes elétrons, tendo, portanto, uma carga parcialmente negativa. Entenda, não é uma carga literal, é uma carga parcial. Mas isso faz com que as moléculas de água interajam entre si. Por quê? A parte positiva de uma interage com a parte negativa da outra e assim por diante, formando as chamadas ligações ou pontes de hidrogênio, né? Essas ligações elas são mais fracas do que as ligações iônicas ou ligações covalentes, né, comuns, convencionais. No entanto, elas são fortes o suficiente para fazer com que grande parte da água, né, esteja no estado líquido, interagindo. Elas estão interagindo, estado líquido. Porque senão, né, todas as moléculas de água do mundo estariam na forma de vapor, porque no vapor, né, na forma gasosa, a interação intermolecular ela é mínima. Portanto, se a água é encontrada nas condições normais de temperatura e pressão, na forma líquida, é
em decorrência das pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio, né, elas têm implicações bioquímicas também, né, nos sistemas biológicos, por exemplo, na união das fitas de DNA, né, e também no empacotamento de proteínas. Vocês estão estudando aí, né, a bioquímica aí, né? Acho que esse semestre vocês estão vendo bioquímica. Vamos lá. Vamos ver se eu coloquei aqui. Aqui, achei. Aqui é parte, né, de duas fitas de DNA, né? Nós temos aqui uma fita, né? Uma fita aqui. E à direita nós temos outra fita de DNA. Né? Duas fitas de DNA. E estas fitas, elas interagem umas com as outras por intermédio das pontes de hidrogênio. Olha as pontes de hidrogênio aqui, ó, esses pontilhados azuis, né? Eles estão indicando aqui a existência das pontes de hidrogênio. Por que é possível essas pontes de hidrogênio? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, nas bases nitrogenadas, né? Quais são as bases nitrogenadas lá? Tiamina, adenina, citosina, guanina, né? Do DNA, aí no RNA tem a uracila, né, se eu não me engano. Perceba que essas bases nitrogenadas, o próprio nome já diz, né? Nitrogenadas, né? Olha só, elas têm nitrogênio, tem hidrogênio também, ó. O que acontece entre a ligação nitrogênio e hidrogênio? É uma ligação polar. Então, o hidrogênio aqui, ó, ele interage com o nitrogênio da outra base nitrogenada, lá do outro lado. A tiamina, por exemplo, ela tem também átomos de oxigênio, que interagem aí com os átomos de hidrogênio da outra base nitrogenada, da adenina, por exemplo. Então, essa interação faz com que as fitas estejam unidas, né? E elas têm um formato helicoidal por causa da possibilidade de torção, né, das ligações aqui de fosfato, essa parte inorgânica aqui. As ligações de fosfato são, portanto, as causadoras aí, né, as responsáveis pelaquela fórmula em hélice, né, do DNA. Aquela fórmula em hélice, portanto, né, ela é oriunda aí das ligações do grupo fosfato no DNA. Além disso, uma outra implicação é a estrutura, né, a macroestrutura, aliás, né, das proteínas ou das metaloenzimas ou enzimas, né? Enzimas são proteínas com atividade catalítica, né? Aqui, ó, nós temos uma estrutura, uma forma de representar. Não chega a ser a estrutura literal, porque isso seria impossível, né? Porque ela é enorme, tem muitos e muitos e muitos átomos. É uma macromolécula, né? E é a hemoglobina. Nesse exato momento, a hemoglobina ela está trabalhando aí no seu corpo, está dando duro aí, ó, levando o oxigênio para todas as regiões. A hemoglobina é uma metaloproteína, ela tem aqui um chamado grupo M, aliás, ela tem 4 grupos M, e nesses grupos M existe um metal, né, um metal muito conhecido, que é o metal ferro. E é justamente no metal ferro onde, aqui ó, o centro de ferro, acho que vocês não estão vendo por causa da resolução, é justamente nesse centro de ferro que é acoplado, né? Tem 4 centros, portanto, né? É acoplado a molécula de gás oxigênio, essa molécula inorgânica, né? Fundamental para a vida, né? Inclusive, o sangue ele é vermelho por causa do ferro. Né? O ferro ele costuma aí, formar complexos, né? Vermelhos, compostos inorgânicos vermelhos. E a proteína é uma macromolécula. Essa é uma forma de representarmos uma proteína, nesse caso, a hemoglobina, né? Percebam que nós temos aqui, ó, uma espécie de... como se fosse... Vamos considerar essa parte mais verde aqui, ó. Né, como se fossem caminhos. Né? Esses caminhos aqui, ó, são, na verdade, unidades de aminoácidos.
né, aminoácidos que vão se polimerizando, né, formando aí a cadeia proteica. Um aminoácido, ele é um composto orgânico que tem um grupo amino e um grupo ácido. E a partir da reação de polimerização, eles se juntam uns aos outros, formando essas macromoléculas, as proteínas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Aminoácido tem muito nitrogênio. Aminoácido tem muito oxigênio. O que acontece lá dentro, então? Por que essa proteína ela tem essa conformação aqui, ó, mais compactada? Por que ela não é espalhada, né? Porque existem as interações de hidrogênio, né? Pontes de hidrogênio. E essa conformação, né, os estudiosos da bioquímica, eles relatam que essa conformação ela é fundamental para a atividade, né? No caso da hemoglobina, qual é o papel dela? Carregar o oxigênio. E essa conformação é oriunda, né, das atrações, das pontes, das ligações de hidrogênio. Ok? Isso aí. E aí, pessoal, tudo tranquilo então? Tudo certo? Certo, professor. Alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim. é por conta do ferro que é quando às vezes a gente encosta em alguma coisa, a gente sente um choque? Ou é por conta que um dos corpos está mais carregado e o outro não? Olha, eu sei que não é por causa do ferro, não. Pode ficar tranquila, né? Não seria por causa disso. Eu acho que aí tem a ver com uma questão de reflexo também, né? Sensores do corpo, algo do tipo, mas não é o ferro, não, tá? Pode ficar tranquilo. Uma das consequências aí da questão do ferro, que envolve a hemoglobina, se a pessoa tiver muito cansaço, por exemplo, né, que a anemia ferropriva, né, você pode saber que é por causa da ausência do ferro, né? Mas choques, assim, creio que não, né? Cadê a professora da bioquímica? Não dá para vocês perguntarem para ela, mas eu acho que a resposta será por aí, né? Não tem a ver, acho que é mais com relação a sensores ali, né? Algo do tipo, né? Nosso corpo é cheio de sensores, né? A pele, né? Aliás, é cheia de sensores, né? Enfim. Alguma dúvida, pessoal, com aquilo que foi dito? Tranquilo? E aí, Tranquilo. o que acharam do elemento químico hidrogênio, né? Estamos começando aí com ele. É pequenino, mas poderoso, né? Sem ele não seria possível certas coisas. Ah, e não diria nem certas, né? Muitas, né? Muitas coisas, né? É muito interessante. Eu vou passar depois aí, então, uma lista de exercícios para vocês estarem exercitando, né? Sempre sobra um tempinho, né? Considerando aí que são 5 aulas, né? Sempre sobra um tempinho. Dá para vocês reverem aí as videoaulas, eu sempre disponibilizo, né? Lá na plataforma. Assim que essa estiver disponível, né? Lá no Drive, eu já vou colocar lá também. E para vocês irem relembrando o conteúdo. E olha, professor, eu assisti a videoaula da semana passada e agora me surgiu uma dúvida. Não tem problema não, fica tranquilo, né? Tá? E eu vou passar aí uma lista de exercícios para que vocês possam treinar, né? E a gente vai discutindo também essas listas de exercícios aí no decorrer das aulas, ok, pessoal? Por hoje seria só, se vocês não tiverem mais dúvidas, né? Seria isso. Beleza, professor. Tranquilo, então. Um abraço aí para vocês. Foi muito bom tê-los hoje, nessa data. E até semana que vem. E semana que vem nós iremos falar dos metais alcalinos, né? Vamos procurar resolver alguns exercícios, né? Referentes aí ao conteúdo, já até visto até aqui. E vamos iniciar ali com os metais alcalinos, ok? Ok. Vou encerrar.